Deus dos exércitos, a terra e os céus proclamam tua glória. Glória a ti, ó Deus, eternamente. Amém. Olá, amigos de estudos bíblicos. Feliz porque podemos retornar a mais uma escola dominical online. E principalmente porque todos estão, não só no domingo, mas todos os dias, lendo a Bíblia. E eu, nesse momento, dou graças a Deus pela vida de todos, em especial pelos que chegam hoje, são todos bem-vindos. E vamos abrir, nesse momento, a palavra de Deus, lá no livro de Salmos, o livro mais longo da Bíblia, são 150 salmos. E nós vamos ler o Salmo 77 e vamos estudá-lo. Salmo 77. E estudaremos hoje controle emocional em tempos difíceis. Controle emocional em tempos difíceis. Bíblia aberta? Então nós vamos ler nesse momento apenas 4 versículos iniciais do Salmo 77. Versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Bíblia lida. Vamos pedir a Deus a direção no estudo de hoje. Oremos. Como é bom, Pai, nós estamos lendo a Tua Palavra e conhecendo-a cada vez mais e, melhor ainda, te conhecendo cada vez mais através da Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque ela tem falado conosco todos os dias. E agora nós nos reunimos para estudá-la juntos. Vem falar ao nosso coração. Nos alimente e me usa como canal para que haja crescimento espiritual em cada um de nós. Guarda todos aqueles que estão, nesse momento, participando do estudo conosco. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Controle emocional em tempos de crise. Controle emocional em tempos de crise. Quando nós começamos a ler jornais, revistas, assistir documentários, ver séries, filmes, novelas, nós nos deparamos com o grande descontrole emocional que vive a sociedade do século XXI. E eu estava a estudar a vida do pintor norueguês Edvard Munch. E por quê? O quadro dele, recentemente em Nova York, foi vendido por 640 milhões de dólares. Esse quadro que a gente está a ver aí no slide. E esse homem teve uma vida muito difícil, problemática. Ele vem de uma família em que os pais tinham problemas de saúde, o pai problemas mentais, emocionais. A mãe faleceu quando ele tinha 5 anos de idade. E ele passou uma vida inteira com depressão, problemas emocionais, crises. Perdeu uma irmã também com problemas emocionais. E num belo dia, esse pintor estava em Oslo, capital da Noruega, estava na entrada da cidade, olhando para aquele fiord que tem ali, na entrada da cidade de Oslo. O fiord é aquele braço de mar que entra na terra e é dividido por aquelas montanhas. E ao olhar, ele vê a cor do céu, a cor azulada. E naquele momento que ele estava de angústia, de tristeza, de depressão, ele olha para aquele lugar e sente-se inspirado a pintar um quadro. E ele pinta esse quadro. O quadro
chamado O Grito. Você percebe aí o desespero pintado no quadro, a angústia, a depressão. E ele mostra uma figura andrógena, nem é masculino, nem é feminino, aí gritando. E naquele momento ali ele expressa toda a angústia que ele tinha no seu coração, trazida desde a infância. E ele expressa através desse quadro. E muitos têm se inspirado nesse quadro para a sua vida. E ele ali naquele grito, grito de dor, de angústia, grito para a sociedade, para a humanidade. E o mesmo aconteceu com o salmista, que nós estamos a estudar hoje. Ele também tinha uma necessidade, e ele, no salmo que nós começamos a ler, percebemos que ele está gritando também com esse momento, essa crise emocional que ele está a passar. E como o Edgar gritou, ele também grita. E é isso, esse grito hoje é presente na nossa sociedade. As pessoas estão hoje com uma crise emocional muito forte, principalmente após pandemia. E os gritos, era o grito do Edgar, é o grito que a gente percebe no salmo que vamos ler e na sociedade atual. Se essa vida possui algum sentido, propósito ou valor. É aquela corrente filosófica existencialista. E essa crise emocional que ele está vivendo aí, que ele viveu, o Edgar, e que o salmista também viveu há 3.000 anos atrás, é a mesma que está presente na nossa sociedade. E envolve qualquer pessoa, ninguém está isento de passar por problemas físicos, emocionais e temporais. No caso do salmista, o Edgar não gritou para a pessoa mais importante da terra, que poderia auxiliá-lo. O Edgar não gritou. Ele pintou esse quadro em 1893, mas o salmista Asaf, que é o autor do Salmo, ele gritou há 3.000 anos atrás. Ele deu um grito para quem realmente poderia ajudá-lo, que ele estava vivendo, né? Ele estava sem controle emocional naquele tempo de crise. E nós observamos que nesse salmo, então, o Asaf, que era um compositor da época de Davi, faz o mesmo grito do pintor norueguês. Só que o pintor norueguês grita para a humanidade, e ele aqui grita para aquele que pode realmente auxiliá-lo no seu momento de angústia, depressão, tristeza, que é o próprio Deus. E nós observamos aí esse salmo, e eu quero que depois você leia com vagar isso, com mais tempo hoje, aí quando você tiver a oportunidade. O salmo, nós podemos dividir esse salmo 77 em 4 partes. Do primeiro versículo ao terceiro é o clamor por socorro. É aquele grito que o pintor norueguês teve há 200 anos atrás praticamente, o Asaf, o compositor da época de Davi, teve há 3.000 anos, e, na verdade, ambos tiveram a mesma experiência. Eles expressavam dúvidas, isso a partir do versículo 4 a 10. Tantas dúvidas estavam na cabeça do pintor, e tantas dúvidas estavam na cabeça do Asaf, e ele colocou diante de Deus, isso a gente vê do versículo 4 até o versículo 10. Ele colocando as suas dúvidas, expressando-as diante de Deus. E no versículo 11 a 15, ele tem lembranças do passado, da sua relação para com Deus. E ele depois, versículos 16 a 20, que é o final do Salmo, é a libertação de Deus. Então nós vamos pensar nesse momento de crises emocionais que a gente está vivendo em tempos difíceis. E nós vamos refletir hoje profundamente que temos alguém que pode nos auxiliar a ter o controle emocional em tempos difíceis. E é isso que Asaf procura para a sua vida. É um salmo muito significativo que João Calvino, ele destacou a importância desse salmo, principalmente quando nós estamos sem controle emocional em tempos de crise. Calvino nos diz que é uma forma comum de oração para os tempos de aflição.
E essa oração de hoje vem para a nossa época. Nós estamos vivendo momentos difíceis em que há mais suicídio do que homicídios no mundo. E o cristão não está isento de passar por isso, por esse grito, essa angústia, essa tristeza que está presente na sua vida e produz em todos nós a crise emocional. A mesma crise emocional de Asaf, 3.000 anos atrás, quando compôs esse salmo, a mesma crise emocional que o pintor norueguês teve há 200 anos e a mesma crise que temos no tempo presente, no século XXI. A mesma crise. Por isso nós vamos aprender como ter um controle emocional em tempos de crise. A primeira verdade que aprendemos, não é? Um controle emocional em tempos de crise. E aí o salmista Asaf viveu. O primeiro versículo ele coloca para nós, o Salmo 77, o versículo 3. Lembro-me de ti, ó Deus. A primeira atitude nossa, quando nós estamos nos sentindo angustiados, tristes, estamos em crises emocionais, não estamos bem, o nosso grito deve ser para Deus, porque Ele realmente pode nos auxiliar. No momento que nós perdemos o controle de tudo, nós saímos da zona de conforto e Ele pode nos auxiliar. E, primeira coisa que Asaf fez, e é colocada pelo salmista, lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. A primeira pessoa, quando a crise vem, a dificuldade vem, é Deus. É nele que buscamos socorro. E começo a meditar. Porque, olha, Deus é aquele que nos conduz, nos guarda, nos conhece. E o meu espírito desfalece. É interessante, né? Ele se volta para Deus e ele não está bem. Ele está em crise emocional, ele está descontrolado, ele está vivendo tempos difíceis. Esse salmo, Salmo 77, faz parte de um grupo de salmos de lamentos. Ele está inserido aí. Nós não sabemos qual é a crise, não está destacada no salmo qual a crise que ele está passando. É uma dificuldade familiar, é uma dificuldade na sua relação conjugal, é uma dificuldade, uma falta de emprego, alguma doença, nós não sabemos. Sabemos que ele está angustiado. E ele está gritando, pedindo auxílio. E hoje a gente vê na nossa sociedade as pessoas gritando, às vezes não com as palavras, mas com os olhos, em carência, diante desse descontrole emocional que vive em tempos difíceis. E ele, nesse momento, ele se sente desamparado por Deus. Comumente acontece. Na hora que o problema vem, avoluma tanto que a gente perde a direção, perde o caminho e até a gente se sente desamparado por Deus. E aí ele passa a ter o primeiro destaque no Salmo 77 na nossa mensagem de hoje. Ele tem uma visão embaçada de Deus. É tão duro quando o óculos está embaçado, não dá para a gente ver direito. E assim ele estava se sentindo diante de Deus, estava se sentindo desamparado. E ele continua. Agora o versículo 4. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Ele está numa situação que ele está sem palavras para expressar a Deus. E ali ele, nesse embaçar, que ele não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, ele se sente, ele julgou que ele estava sendo afligido por Deus. Ele supôs, ele na sua percepção, ele achou que ele estava sendo perseguido por Deus. Normalmente quando as crises vêm, um dos procedimentos nossos, de todos, cristão ou não, é entrar nessa neura. Né? Ele se julgou assim. E ele vai mais ainda nessa visão embaçada de Deus, que ele está descontrolado emocionalmente, naquele momento de crise que ele está vivendo. E no versículo 5 vai trazer para nós ainda: penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Então aí nesse momento, essa visão embaçada de Deus, ele tem aquela sensação de que Deus havia se tornado indiferente. Parece que Deus não está me ouvindo. E aqui me lembrou até de Jó. Não é? Jó, no momento que estava passando ali as provações, ele sentiu assim também, né? Que Deus estava indiferente. Já se passaram tanto tempo,
Deus não responde. E é maravilhoso que ele está se abrindo com Deus. E nas horas de crises que a gente vive, emocionais, descontrole, nós temos que traduzir, expressar a Deus o que está passando no nosso coração. Se você não consegue falar, escreva. É muito importante colocar para fora o que está passando no seu coração. E ele tem, nessa visão embaçada de Deus, ele vai agora no versículo 7, colocando, expressando, ele vai fazendo uma terapia, vamos dizer, com Deus, com o psicólogo maior, o psiquiatra maior que é o nosso Deus. E ele diz aí, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Ele está se sentindo rejeitado, está se sentindo desamparado. O pior sentimento é de rejeição. E isso a gente vê pessoas passando por ele, pessoas que convivem com isso desde a infância, adolescência, e às vezes um profissional da área é muito bom ajudar, e o próprio Deus também atua. E ele diz, jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. O Senhor não vai mais olhar para nós. Ele está se abrindo, está colocando diante de Deus. E é isso que nós temos que fazer nas nossas orações. Nesses momentos que a gente está vivendo, descontrole emocional, né? E para que Deus nos dê o controle emocional em tempos de crise. E aí ele expressa para Deus. E ele continua. Agora o versículo 8 e 9. Desapareceu para sempre o seu amor? O Senhor não me ama mais? Isso é importantíssimo. Deus se agrada quando nós colocamos diante dele o que estamos sentindo. Porque é um diálogo para com Deus. A oração é um diálogo para com Deus. E Asaf se coloca em oração. E muitas vezes nos sentimos como Asaf. Nós estamos orando, parece que Deus não está ouvindo. Eu não estou percebendo a ação divina. E é interessante que Jó sentiu a mesma coisa naquele momento difícil, complexo ali, que ele vivia. Todo o corpo tomado em chagas. Perdeu toda a família. E ele se sentia assim, e assim também estava o salmista Asaf. Acabou-se a sua promessa. O Senhor não prometeu coisas para nós e não está a acontecer? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Então é fascinante ver que ele vai lembrando os atributos de Deus. Aí nesse momento ele está expressando, vamos dizer assim, a sua fé em Deus. Ele confia, ele conhece esse Deus, ele sabe dos atributos dele. E sua ira refreou sua compaixão. Tu és um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. E é interessante observar quando ele está expressando essas dúvidas, e até gostaria de dar uma tarefa para casa, para todo mundo aí, essas perguntas, essas dúvidas que ele começa a colocar aí, na sua visão embaçada de Deus, o Salmo 103, de 9 a 18, não precisa ver agora, você vai ver depois, de 9 a 18, ele responde todas essas dúvidas do Asaf. Davi, no Salmo 103, do versículo 8 até o 18, 8, 9 até 18, ele responde tudo isso. Pena que o Davi não estava sendo o pastor do Asaf, ali acompanhando Asaf e colocando para Asaf as respostas, né? As respostas dadas por Deus, e todas estão lá. Mas veja bem, esse sentimento dele ele coloca diante de Deus, isso é muito importante. Abra-se com Deus, coloque-se diante de Deus, fale com Deus, porque ele realmente ouve o nosso grito e ele pode nos auxiliar. E é fascinante ver que quando Jesus Cristo veio a este mundo, é tão bom saber que Deus nos amou tanto que encarnou-se através de Jesus Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo foi encarnado, o único da Trindade que se encarnou foi Jesus. Mas quem vê Jesus vê o Pai, quem vê Jesus vê o Espírito Santo. Porque é uma obra trinitária, é o Deus triuno. E Jesus, quando veio a esse mundo, o amor foi tão grande por nós, o amor dele é imenso, que ele entrou na história do homem e até dividiu a história, como nós aprendemos nos bancos escolares. E Jesus Cristo veio aqui, colocou para nós esse momento em que a gente tem uma visão embaçada de Deus, que a gente perde o controle emocional nos tempos de crise, nos tempos difíceis que aparecem. E Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 1, fala a nós desse momento que a gente está vivendo, essa visão embaçada de Deus. Parece que Deus não age. Não se turbe o vosso coração.
Não fique turvado, nublado, embaraçado. A ideia é essa, né? Que é colocada aí. Cuidado. Porque muitas vezes nós somos, nesse momento de angústia, de tristeza, de ansiedade, nós somos dominados pelas desamparados por Deus. E a visão fica embaçada. Deus jamais nos desampara. E essa visão embaçada de Deus cala em nós, nos sentimos fracassados espiritualmente. E há muitas pessoas que estão sendo fracassadas espiritualmente, as provas que passaram, deixaram de andar nos caminhos de Deus. E é hora de se arrepender, voltar, mudar de vida. E principalmente devemos apegar à palavra de Jesus. E Ele fala conosco nessa hora que a gente está se sentindo totalmente perdido, né? Sem chão, como ouvimos popularmente. E Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Percebemos que agora vai ajustando a visão de Deus. E nós temos que olhar para Jesus. E Ele coloca para nós, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 9, quando nós nos sentimos descontrolados emocionalmente, nos tempos de crise, e estamos com a visão embaçada, parece que Deus não está agindo, não está operando. Olha o que a palavra de Deus fala para nós, e é Jesus falando para nós, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Os discípulos, os apóstolos, estavam com Jesus e não se apropriaram da segurança plena, não confiaram plenamente, não creram plenamente em Deus. É o que Jó, depois de ter passado a prova, e Deus se manifestado a ele, respondido a ele, com aquelas mais de 30 indagações no livro de Jó, leia depois, se tiver um tempo, ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Ele estava embaçado da minha visão de Deus ali naquele momento de descontrole emocional que ele estava vivendo, um tempo difícil. E Jesus falando aos apóstolos: quem me vê a mim, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então nós temos um Deus onisciente, sabe de tudo, onipotente, tem poder sobre tudo, e onipresente. Ele está presente conosco em toda e qualquer situação. Ele jamais desampara. Então nós devemos avaliar, pensar. Então, controle emocional em tempos difíceis. Primeiro, o salmista estava tendo uma visão embaçada de Deus. E o apóstolo São Paulo ainda nessa visão vai colocando para nós algo mais especial ainda. Agora é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E através de Jesus Cristo, né, nós podemos realmente nos aproximar plenamente em Deus. E é tão bom saber que Jesus, o bom pastor, Ele está conosco em toda situação. Jesus nos traz paz, segurança, nos guarda. E jamais nós temos visão embaçada de Deus. Quem não tem Jesus no coração tem uma visão embaçada de Deus. Mas quem tem Jesus tem o caminho, a verdade e a vida. E é guiado, guardado, dirigido pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vejam bem, controle emocional em tempos difíceis. E nesse tempo difícil a gente passa por eles e como Asaf aí, tem aquela visão embaçada de Deus. O mesmo drama que viveu o pintor norueguês. E Asaf estava vivendo há 3.000 anos atrás. E isso se repete em todos os milênios que nós já passamos. Estamos em 2023. Sempre há pessoas vivendo esse momento, né, de descontrole emocional em tempos difíceis. Mas o salmista vai agora para o segundo momento. Primeiro é a visão embaçada de Deus. Agora ele tem uma visão real de si mesmo. Isso é muito importante. Uma visão real de si mesmo. Depois de ele ter se colocado aberto diante de Deus, com as suas dúvidas, agora vamos para o versículo 10. Então disse eu, agora ele começa a conversar com ele. É o solilóquio.
Isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Ele estava em aflição. E ele vai continuando aí, né? Ele faz essa importante confissão. E ele agora passa a tomar consciência de que sua crise não vinha de fora, da parte de Deus. Porque é muito fácil a gente achar culpados. E nós culpamos, já vem desde quando houve o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Nós sempre achamos alguém para culpar. E quando nós encontramos, descobrimos que nós somos o culpado, às vezes a gente cobra tanto que as pessoas mudem. Eu já tive experiências assim com famílias das mais variadas e mudou alguém naquela família, ou o marido, a esposa, muda a casa. E porque a tendência era culpar sempre um ao outro. E aí ele começa a ter consciência que não era de Deus. Então estava embasado. O que ele estava passando não é de Deus, mas nascia dentro dele mesmo, de si próprio. Então, a partir daí, ele alterou sua perspectiva e concluiu. Então veja bem, Deus agindo agora nele, ele se abriu com Deus, ele colocou as dúvidas para fora. Devemos fazer isso, sabe? Colocar para fora, devemos colocar. Nós temos que traduzir em palavras. E ouvi o pregador falar muito sobre isso. Não dá para falar em palavras, não consegue? Escreve, Deus está lendo também o que você escreveu. E a partir daí alterou sua perspectiva e concluiu. Olha como começa a ver a mudança. Mudou-se a destra do Altíssimo. Então, a partir de agora, então, ele passa a ter uma visão real de si mesmo. Na verdade, o problema estava com ele. E os gigantes que nós temos entre nós temos que tomar cuidado, porque eles fazem projeções fantasmas que são alojados na nossa alma. Nós temos que tomar cuidado, porque sentimento nos engana. E nós temos que estar atentos, porque percepções que nós achamos, nós acreditamos, e a nossa mente também trabalha muito bem. Achamos que o mundo conspira contra nós, todos estão contra nós. E é uma coisa presente em nós, não é o mundo está contra nós. Tentamos identificar responsáveis como pessoas. Nós achamos, o culpado é tal pessoa, e o problema, na verdade, sou eu. É o diabo, tudo é ação diabólica. Ou então as circunstâncias, né? E pior ainda, até Deus é culpado, porque o Senhor não age. Nem sempre temos essa capacidade de perceber que o problema está dentro de nós. E aí, isso é importante, ele se abriu com Deus e Deus começa a trabalhar com ele. E começa a ver que o problema não é Deus, nesse momento de crise, descontrole emocional dele, mas é com ele próprio. E a Bíblia nos chama a um exercício constante de introspecção. Então é muito importante nós fazermos uma introspecção. Eu tenho visto casos maravilhosos de a esposa era assim descontrolada emocionalmente e ela se curou, né? Deus a curou. Ela foi curada, ela esteve com psiquiatras, psicólogos, foi auxiliada e ela hoje ela mudou e a casa mudou. É outra realidade. Com maridos a mesma coisa. Empresas, empresários, diretores, né? Dos mais variados. E aí a Bíblia coloca para nós em Lamentações, capítulo 3, do versículo 39 a 40. E ele coloca aí a importância da introspecção, que o problema está dentro dele, com ele, que era o que estava acontecendo com o salmista. De que se queixa, pois o homem vivente, queixe cada um dos seus pecados. Tem algo com você, tem algum pecado, tem alguma coisa errada com você. E ele vai continuando ainda no versículo 40 de Lamentações 3. E ele diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Faça uma análise da sua vida. É tão interessante que nós vemos uma sociedade em que nós analisamos todo mundo. E as redes sociais nos levam a isso. Nos levam, e as pessoas estão abertas nas redes sociais. Sabe? E eu tenho visto muitas colocações e acho interessante. Não comente tudo o que acontece com você, não se abra tanto assim. Né? Às vezes o seu inimigo, até frases assim, o seu inimigo é alimentado pelo que você oferece ao seu amigo. Então nós temos que tomar cuidado com uma série de coisas, né? E examinar o processo, fazer uma análise. E a meditação é a coisa melhor que tem. Eu gosto muito de ler a Bíblia, orar lá de manhã, de madrugada, porque aí isso faz me refletir, pensar. Eu sei que quando eu acordo, os 20 minutos os especialistas dizem que são os melhores momentos. Eu aproveito para estar com Deus.
a vida é outra. A partir do momento que a gente faz essa análise, né? Eu tenho que analisar a minha vida, eu vou dar conta diante de Deus da minha vida, não do meu próximo. Eu oro pelo meu próximo, não posso fazer nada. Eu não vou ser fofoqueiro do diabo, falando coisas do próximo, né? Eu vou ser sacerdote de Deus. Ou seja, vou estar orando por essa pessoa. Mas veja bem, e às vezes nós somos tentados a pensar que Deus nos abandonou. Mas pode ser o contrário. Às vezes achamos que Deus não, pode ser o contrário. Isso o profeta Isaías já fala lá no seu livro. Isaías capítulo 59, versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Olha, o braço do Senhor está aí sempre estendido. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Os braços de Deus estão estendidos. O seu ouvido está atento a tudo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Onipresente, onipotente. Esses aí são os atributos de Deus. Aí a teologia é fundamental para me dar força, alento nesses momentos que a gente está vivendo descontrole emocional em tempos difíceis. E ainda, e nessa condição miserável que a gente está, né? Porque realmente uma autoanálise, né? Uma introspecção, e isso acontece quando eu me volto para Deus. Eu me abro com Deus, com o psicólogo, psiquiatra divino. E olha o que acontece aí, eu me arrependo, mudo o comportamento. Porque arrependimento é mudança. Em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É tão bom saber que nós temos o perdão de Deus. Ele perdoa todos os nossos pecados. Não está mais registrado na nossa conta, Ele apaga todo. O sangue de Jesus nos purifica de tudo. Por isso a importância, né, do Senhor Jesus guiar, ser o nosso Senhor, dono da nossa vida. Porque Ele é o nosso Salvador e através de Jesus, que é o nosso advogado no céu, nós temos aí o perdão, né? E ainda em 1 João capítulo 2, versículo 1, né? Porque ele passou a ter a visão de si mesmo agora. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos o nosso intercessor, traduz também como advogado no céu. Isso é muito importante. Tem advogado no céu. Temos excelentes advogados aqui conosco no tempo presente, mas no céu temos um advogado maior que é Jesus Cristo a nosso favor. E Ele é nosso intercessor. Mas veja bem, e ainda em 1 João capítulo 2, versículo 2, olha que promessa maravilhosa da palavra. E Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso está em 1 João capítulo 2, 2. Então Ele resolve todos os nossos problemas, Ele perdoa todos os nossos pecados, Ele nos limpa e nos dá segurança, paz, tranquilidade ao nosso coração. Porque nós temos a presença do Espírito Santo em nós. E isso nos fortalece. Agora vejamos que controle emocional em tempos difíceis. O salmista foi para Deus nesse momento. Ele estava com uma visão embaçada de Deus. E Deus trabalhou com ele, ele se expressou, ele colocou para fora, ele expôs diante de Deus tudo. E Deus trabalhou com ele, ele descobriu que o problema não era Deus, mas era com ele mesmo. É mudança, confissão de pecados, pedir perdão, né, para que Deus limpe e lave por completo. E agora, controle emocional em tempos difíceis. Em terceiro lugar, ele tem uma visão na ação providencial de Deus. Depois que ele se abre com Deus, ele detecta qual é o problema, era com ele mesmo. Então, a partir de agora, ele começa a ver a providência de Deus, né? E ele começa a descobrir que a confiança em Deus é fundamental em qualquer situação. Situações boas, agradáveis, felizes, situações difíceis, com problemas, com adversidades, com doenças. É fundamental nesse momento a confiança em Deus. E estou a falar, nós estamos aí orando por muitas pessoas que estão com problemas mais variados, doenças as mais variadas, enfermidades. E então, atento a isso. Olha o que diz o Salmo 77,
do versículo 1 a 4. Eu vou reler, porque é importante isso. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite, olha, a noite ali clamando, e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. E aí a gente vê a confiança em Deus, a vitória, é um fato decisivo para a gente vivenciar as crises emocionais. A chave é a confiança em Deus em toda e qualquer situação, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda. Eu não sei o meu passado, aliás, ou melhor, eu sei o meu passado, eu conheço o meu passado, estou no tempo presente, e o futuro pertence a Deus. E aí Isaías coloca para nós, no capítulo 40, versículo 28, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. É tão bom saber que eu tenho um Deus que conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Ele não, olha que fascinante, o Criador de toda a terra, o nosso Deus é superior a tudo. Ele age da melhor forma possível. Ele age não com as minhas visões são pequenas, limitadas. Ele tem uma visão muito maior, muito mais ampla. E olha aí, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. O Senhor está atento a tudo, está junto de mim. Ele não dorme, ele está de dia e de noite, como diz o Salmo 121. E sua sabedoria é insondável. E é tão bom saber a gente poder colocar diante dele, porque ele tem aí o que a gente está aprendendo, a ação providencial de Deus. Ele tem a providência. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um plano, tem uma providência de Deus. E ainda ele vai continuando. No versículo 29, em Isaías 40, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Eu sei que não é fácil as quimioterapias que têm sido feitas pelos nossos irmãos, amigos que estão passando por esse momento, cirurgias, operações, né? É hora de se abrir, colocar diante de Deus, pedir ao Senhor, ele te fortalece, ele dá vigor. E é tão bom saber que Deus sabe a hora certa de agir, o momento, ele está operando, e ele está trabalhando em nós. Tudo que está acontecendo na nossa vida, sejam coisas, vamos dizer assim, boas ou difíceis, ele está trabalhando em tudo. E olha aí, e ainda ele continua, né? Isaías 40, 30, é um alento para nós, nesse momento que a gente está descontrole emocional, estão passando por tempos difíceis. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços exaustos caem. Mas olha bem a promessa aí de Isaías, da providência de Deus. Então, que o salmista tem agora. Isaías 40, 31, guarde bem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Olha, está difícil, problemas familiares, problemas com os filhos, crises, vícios, enfermidades as mais variadas, perda de emprego, uma série de situações. Mas lembre-se bem, os que esperam no Senhor renovarão as forças. Olha o que diz aí, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então vejam bem aí a providência de Deus em toda e qualquer situação. E quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, depois eu quero que você, se você tiver um tempo de ler, leia o capítulo todo, aí vai lições de casa para você. Não desista, não desista. Tem a providência aí. Continuamos a correr sem desanimar, não desanime, que Deus está cuidando de você, zelando de você, amparando você, protegendo você. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Deus está presente. O pintor norueguês desistiu. Morreu sem realmente saciar interiormente, o seu interior ser saciado por Deus, né? É o que diz sempre dizia Santo Agostinho de Hipona, né? Famoso Santo Agostinho, né? Há um vazio no homem que só Deus preenche. O pintor deu um grito. Não sei se ele ouviu a voz de Deus, não sei. Ele, Deus. Agora Asaf pôde ouvir a voz de Deus. E Deus pôde transformar, ele pôde gritar para com Deus, clamar a Deus, e Deus o atendeu. Agora, vejam bem. E ele vai agora, nesse momento, da visão providencial de Deus, ele tem lembranças dos feitos de Deus.
Isso fortalece a sua esperança. Olhemos tudo que acontece na nossa vida hoje, presente, tempos difíceis e tal, não é permanente, é temporário. Lembre o que Deus já fez. Lembremos o que Deus já fez nas nossas vidas. Vamos recordar a grandeza de Deus, os prodígios que Ele já fez, os cuidados que Ele teve conosco em toda a nossa existência, desde o momento que nós fomos concebidos no ventre de nossas mães, aquela substância estava sendo informe ali, o Senhor estava escrevendo os nossos dias, Salmo 139, leia depois lá, estava escrevendo tudo, todos os dias, que ainda nem havia. Então nós temos aí essa lembrança. Ele vai lembrar no Salmo 77, a partir do versículo 11 a 13, olha o que diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Começa a perceber que vamos conhecendo mais a providência de Deus quando vamos lendo a Bíblia. A Bíblia traz os grandes feitos de Deus do passado. E esse Deus que operou no passado é o mesmo que opera agora e vai operar no futuro. Versículo 12: considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele é o maior de todos. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele vai continuando aí no versículo 14. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notórios o teu poder. É esse Deus que cremos. O versículo 15, olha lá. Com o teu braço remisse o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Ele cuidou do povo de Israel. O povo de Israel foi com Jacó e seus filhos, e José antecipadamente, no Egito. Deus esteve com eles lá. Os acompanhou durante aquele período de 430 anos que eles viveram. Clamaram, gritaram para Deus, os libertar da escravidão do Egito, e Deus ouviu o clamor, o grito deles, e foram tirados. E Deus operou maravilhas na saída. Eles chegaram diante do mar vermelho e miraculosamente Deus abriu o mar. É esse Deus que nós cremos, que opera maravilhas. As águas se viram e temeram, até os abismos se abalaram. É o Deus que criou todas as coisas. Abriu o mar vermelho para eles ali. É esse Deus que opera. E aí ele vai no 17. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. Versículo 18. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Esse é o nosso Deus, Ele tem controle. Quando nós nos deparamos com as tempestades, com os raios, nós procuramos abrigo e algo assim estrondoso, espetacular, e há temor também. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. Hoje nós vivemos um mundo em que o espaço, o homem está tentando chegar aí, né, com as experiências desse famoso, riquíssimo aí, que investe, né, Elon Musk, investe, e também o fundo do mar é totalmente desconhecido. Há lugares que nunca o homem vai chegar, é tão profundo. Há criaturas no mar que nós nem sabemos que existem. Há coisas aí tremendas, aí não se descobriu. É essa a grandeza, é esse Deus que nós servimos. Agora veja bem, os recursos de Deus nos auxiliam e nos preparam para vencer. Então é muito importante a gente vencer em Deus. É tão gostoso quando a gente fala à pessoa: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É fabuloso, é confortador saber da providência de Deus em qualquer situação em nossa vida. É essa visão que Asaf passa a ter agora. No versículo 20, olha lá. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Isso é fabuloso. Saem do Egito, as 10 pragas são colocadas lá, derrubando a idolatria do Egito, não é? Águas em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes animais, úlceras, chuvas e pedras, gafanhotos, trevas e mortos primogênitos. Depois, o mar se abre. Depois, durante o deserto, os pés não se cansam, né? As roupas não se gastam. A alimentação cai do céu, o maná cai do céu. É esse Deus que nós temos, Todo-Poderoso. É nesse Deus que nós cremos. E é isso que Asaf começa a perceber na grandeza do poder de Deus. E ele guiou o povo, ele usou 2 pastores para guiar esse povo, Moisés e Arão. Olha a providência de Deus, o cuidado de Deus, usando a vida de Moisés e de Arão.
E eles foram os instrumentos, né, para animar, conduzir o seu povo. Deus sempre envia, vem ao nosso socorro. E Ele usa todos os meios e recursos e usa as pessoas que estão ao nosso redor. Então sempre há uma ação providencial de Deus em favor dos seus filhos. Deus está atento às necessidades, às carências dos seus filhos. E é surpreendente isso, quando nós temos em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, já falei isso numa lição dominical, são 365 não temas que tem na Bíblia, é um para cada dia durante o ano. Não temas, porque eu sou contigo, eu estou com você nesse momento de crise, nessa adversidade, no momento que você está aí totalmente perdido, no momento enfrentando crise em todas as áreas emocionais, principalmente, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E é realmente, olhemos para nós, tudo que a gente tem é de graça. Viemos nuzinho para esse mundo e vamos voltar nuzinho, sem nada. Tudo vai ficar por aqui. E Deus nos deu por um período, por um tempo. E Ele tem nos assistido, Ele tem nos suprido, Ele tem nos alimentado com a sua graça, com o seu poder. E nós temos sentido isso nas nossas vidas, a ação providencial de Deus. E a principal providência de Deus em favor a nós foi através de Jesus Cristo, né? O Emanuel, Deus conosco. E nós lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Essa promessa é muito especial. Jesus Cristo, ele veio, morreu, ou melhor, foi crucificado, morto, sepultado. Vamos usar o credo aí. Sepultado, morreu, foi crucificado, morto, sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. E depois de ressurreto, foi visto por mais de 500 pessoas, pelos apóstolos, por Maria Madalena, pelas mulheres. E ele falou para eles esperarem em Jerusalém, não é? Que iria descer o Espírito Santo. E agora vamos para ver que ele ascendeu ao céu, subiu ao céu, e o Espírito Santo veio e foi derramado de forma permanente. Ali em Jerusalém, ali naquele cenáculo, 120 pessoas receberam em definitivo o Espírito Santo. E dali começa. Jerusalém, Atos 1:8, olha lá. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso alcançou, chegou até nós. Olha, chegou até nós. Os confins da terra. A reforma veio, as transformações vieram e chegou nas Américas. As 3 Américas receberam. Os continentes já tinham recebido. A partir de 1500, as Américas receberam. América do Norte, América Central e América do Sul. E chegou até nós, chegou ao Brasil. Chegou a todos os países da América do Sul, louvo a Deus por isso, e chegou ao Brasil, e chegou a todos os estados, todos os mais de 5.000 municípios, a mensagem chegou. Então vejam aí, e chegou porque o Espírito Santo operou, e Ele habita em nós, e Ele está conosco. Jesus Cristo encarnou-se para nos dar, cumprir a promessa. Ele veio, cumpriu a promessa e está com a direita de Deus, e Ele é nosso advogado no céu, e mandou o Espírito Santo que habita em nós, e Ele está a operar e até a sua volta, e Ele está conosco em toda hora, em todo momento, até a volta de Jesus Cristo. E a igreja hoje, a igreja de Cristo, né, ela tem um recurso que nos acolhe, né, e o papel nosso é cuidar uns dos outros. Então isso é importante, nós estamos aqui para auxiliarmos aos outros. E quando nós lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 13, nós aprendemos algo importante. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo. Então nós recebemos de Deus a providência nos dada, nós somos chamados, escolhidos por Deus, santos, nós temos uma vida separada, amados, coração compassivo, benigno, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos aos outros, uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós também. E é isso que nós vivemos agora, atual, e sentimos isso cada vez mais ampliando em nossas vidas. E ainda ele vai colocando para nós, no versículo 14, e é a chave para eu viver na minha relação de intimidade para com Deus e na minha relação de intimidade para com o meu próximo. Eu tenho uma relação vertical para ter a relação horizontal. Acima de tudo, porém,
revista-se do amor, que é o elo perfeito. E é esse amor que deve inundar a nossa vida, e nele vivemos, e devemos viver nele em toda a nossa existência aqui, porque o Senhor providenciou a nós o seu amor, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que dá a vida, porque ama foi o que Cristo fez por nós. E ainda, o versículo 15 em Colossenses 3, e a paz de Deus, a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações sendo agradecidos. A paz de Deus é a coisa mais importante dentro de nós. Nós enfrentamos qualquer situação com paz, tranquilidade. É tão bom poder dormir tranquilo, acordar tranquilo, na segurança de que temos o amor de Deus e temos a sua providência a nos guiar, a nos guardar, a nos proteger em toda e qualquer situação, principalmente em tempos difíceis. E ainda no versículo 16, olha que lindo Colossenses 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E é tão bom expressar, através do nosso cântico a Deus, tudo isso, toda a alegria, tudo que Ele proporciona a nós. A partir disso nós temos a visão realmente da sua providência em favor da nossa vida. E quando nós lemos ainda em Filipenses 1:27, não importa o que aconteça, isso é muito importante. Vêm as adversidades, vêm os problemas, não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vivamos aqui tranquilamente, confiando em que Deus está agindo, está operando, vai operar. É o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo que opera agora e vai nos dar a vida eterna com Ele. E adorar e saber que em Cristo Jesus somos vencedores em qualquer circunstância da vida. É tão bom saber que em Cristo nós temos vitória, dada pelo Pai, Filho, pelo Pai e o Espírito Santo, a Trindade. E ainda a gente lê em Filipenses capítulo 1, versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. É isso da parte de Deus. E o apóstolo São Paulo ainda orienta-nos, lá no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, que nessas situações que vem a adversidade, vem as dificuldades, estamos em crise e tal, lembrar sempre da ação providencial de Deus lá no passado, até agora, no presente, vai operar porque é temporário, as adversidades, os problemas, é temporário. Nós ainda vamos lembrar disso e agradecer a Deus por ter nos dado suporte para passar. E ele diz lá em Romanos 8:17, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus. Olha que maravilhoso, eu sou filho de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma coerência com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, veja bem, assim como participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também participemos da sua glória. Tudo é temporário, a enfermidade é temporária, os problemas financeiros, problemas dos mais variados em termos de vida, é tudo temporário. Olhemos para o museu da nossa vida e vejamos que a gente já passou tantas coisas e Deus nos deu todo o suporte, Ele vai nos dar suporte para agora. Vamos vencer e vamos agradecer. Daqui um dia a gente se encontra até para agradecer a Deus por Ele ter dado todo o suporte para você superar isso que você está a passar. Por isso, concluindo, controle emocional em tempos difíceis. Não se esqueça, na hora que vem, a gente fica com aquela visão embaçada de Deus, como Asaf ficou, o salmista. A partir do momento que ele se abriu, se colocou diante de Deus, fez análise, terapia com Deus. Não estou dizendo que não deva fazer com os psiquiatras, psicólogos. É importantíssimo também receber o atendimento necessário. Ele teve uma visão real de si mesmo, passou a entender e recebeu a segurança de que Deus está agindo em tudo, tem a providência de Deus em toda e qualquer situação. Por isso, vamos concluir e vamos nessa conclusão cantar, expressar a Deus a nossa gratidão, porque nós temos em toda situação, naquele momento ali, para que a gente tenha o controle emocional em termos difíceis, nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos em nenhuma situação. O Senhor está conosco. E aí diz a palavra que Ele é o bom
Nós vamos cantar hoje o Bom Pastor, vamos cantar o Salmo 23. Foi escrita lá por Franz Schubert, viveu lá em 1797 e nasceu em 1797, morreu em 1828. E a métrica foi feita por João Wilson Faustini, era um grande músico brasileiro. Ele faleceu recentemente, deixou uma obra imensa em termos musicais aí. E somos gratos pela vida desse servo de Deus. E o texto nos traz a seguinte forma: o bom pastor, Salmo 23, e ele vai colocando para nós: pelos bosques e campinas pastoreia o bom Jesus. Junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo, bom pastor. Sempre amável e clemente, vai comigo. Não estou sozinho nos tempos difíceis. E quem me dá o controle emocional é Jesus, que habita em mim através do Espírito Santo. E ainda na segunda parte do hino: não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém-me o seu bordão. Não me afligem nem a morte, cuja sombra é de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. E a última parte nos diz: sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem me ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável e clemente, vai comigo o bom pastor. Que Deus realmente nos abençoe e que a gente possa ter essa segurança, né? Que estamos com o bom pastor e ele nos dá o controle emocional para tempos difíceis. Que Deus abençoe. Amém. Antes de nós cantarmos, nós já cantamos o hino no início, e agora vamos cantar no final. Nós vamos orar, nós temos orado e somos agradecidos a Deus porque Ele tem respondido as orações. Nós já percebemos lá com Ana Paula Scudeler, percebemos com tantas outras pessoas, não me recordo agora, mas são muitas respostas. Essa semana nós ficamos muito felizes porque nós temos orado muito pelo Paulinho, que faz quimioterapia, e o câncer dele já reduziu 30% com as quimioterapias. Ele está muito feliz. Nós vamos agradecer a Deus. E os meus amigos lá de Itaporanga, né? Paulinha de Itapeva, os meus amigos de Itaporanga, lá, a Isaías, Sara e o Jardel Filho, estavam preocupados com um diagnóstico que foi feito, né, na garganta do Isaías, uma biópsia, e essa semana ela me saiu do atendimento, já mandou via WhatsApp um recado dizendo que era só inflamação da garganta e não tinha nenhum problema relacionado a câncer. Então nós temos que agradecer a Deus por isso. E é tão importante a gente ver, né, o cuidado. Meu pai estava com problemas na vista, né? Nós oramos e essa semana fizemos um tratamento, né? E graças a Deus ele está voltando, está vendo, está podendo ler a Bíblia. Ele só podia segurar a Bíblia e repetir, porque ele tem na cabeça, na memória, os textos bíblicos. E ele só repetia. E agora não, agora ele está podendo ler. Então nós agradecemos a Deus. E agradeço muito a vida do Carlinhos, né, que foi comigo para Itapeva, me levou, né, tem me levado. Deus abençoe o Carlinhos Costa nesse sentido. E a gente vai continuar em oração. Nós não esquecemos da Ana Paula Scudeler, nós não esquecemos da dona Sônia, né, mãe da minha amiga Geisa, do Cristo Araújo, aquela criança. O Marcelo Bragantini também necessita de cuidados, tratamento, vamos estar orando por ele. A Laurinha, a gente continua por ela. O Paulinho ainda continuamos orando. A Nilzinha, a irmã dele, também fazendo as quimioterapias. Lembro de Custódio, né? E Custódio tem assistido às mensagens. Eu mando um abraço carinhoso para ele. Lá em Sorocaba ele tem assistido, Deus tem falado ao coração dele. O Otávio, a gente continua orando. O Tarcísio, graças a Deus, estamos acompanhando e temos certeza que Deus vai continuar operando e recuperando. A tia Flor, graças a Deus, está melhor, mas ainda está hospitalizada. Continuamos orando pela Cirlei, pelo Marino, pela Luísa, a família Martins como um todo e o seu Sebastião, e a Dirley, né? Dirley, e Marino e Luísa, também por Lael e seu emprego, o tio José Paulo da Sandra, o Evangelho Televisão, meu amigo Saulo Souza também,
que fez biópsia, o seu Carlos Barbosa também, a gente não deixa de estar sempre orando e a gente vai orar por ele. Não esquecemos o nosso país, o Brasil, precisamos muito da graça de Deus e o Brasil tem sofrido muito por esses tempos todos, em todos os sentidos. Vamos estar orando pela nação e também orando pelas escolas, né? No dia de ontem foi um dia que deixou o país assustado, né? O dia D de ataque nas escolas e essa semana o ministro da Justiça ainda colocou que eles interceptaram mais de 200 que iam provocar ataques nas escolas em nível de Brasil. Então nós vamos estar orando, acompanhando para que haja paz nas escolas. Então nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Oremos. Como é bom, Pai, nós estamos aprendendo de Ti e sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. E a nossa visão não é embaçada de Deus. E nós temos consciência de que nós não somos nada, nada sem ação Tua. E é tão bom saber que o Senhor perdoou todos os nossos pecados, nós nos arrependemos e hoje nós temos essa íntima relação e temos a certeza da vida eterna através de Jesus Cristo. E a Tua providência tem sido toda especial. O Senhor tem providenciado o nosso auxílio, o nosso socorro, e o Senhor tem, através de Jesus Cristo, nos dado o controle emocional para tempos difíceis. Assim como o Senhor deu a Asaf, que aprendemos no Salmo 77, tem nos dado e está, a partir de hoje também, concedendo às pessoas que ouviram a Tua palavra. E nós continuamos, ó Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, especialmente pela vida do Paulinho, porque a quimioterapia está fazendo efeito, está retardando a doença. Cuida dele, fortaleza. Agradecemos pela vida do Isaías, Senhor, Isaías Ferreira, lá de Itaporanga. Cuida dele, abençoa esse tratamento, guarda a sua esposa Sara, seu filho Jardel, que eles continuem firmes e confiantes no Senhor. Colocamos também, ó Pai, a vida da Ana Paula Escudelé, do Christian, a vida do Marcelo Bragantino, a vida da Laurinha, do Paulinho, da Nilza, do Custódio, Senhor, do Otávio, do Tarcísio, Senhor, da Tia Flor, do Sebastião, da sua recuperação e a família Martins, o Lael em busca de emprego, o tio João da Sandra, o governo Gerson Trevisan, o governo Saulo Souza também, e não esquecemos do Carlos Barbosa, Senhor. Cuida dele, o abençoe nessa recuperação e guarda, Pai, o nosso país. Tem misericórdia da nossa nação. Guia, guarda, proteja. Guarda as autoridades constituídas em nível federal, estadual e municipal. Nos abençoe em tudo e nos proteja, especialmente as nossas escolas. Seja guardando a vida delas e que haja paz nas escolas. Peçamos, ó Pai, por esse momento, nos abençoe, nos dirija, nos guarde, nos proteja. Agradecemos por tudo e por esse momento de estudo. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino. Pelos bosques e campinas pastorei o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda sim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustento o seu bordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra em te enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar, sempre amável e clemente, vai comigo, o bom pastor. Sua mesa me prepara
eu venho de certamente que a bondade toda a vida fruirei e no céu